Lucas capítulo 5, verso 1. Evangelho de Lucas capítulo 5, verso 1. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Jesus vê o barco de Pedro, Jesus vê o outro barco, e Jesus é maravilhoso porque ele se aproxima do homem nos dias ruins, não é verdade? Nos dias que as coisas não deram certo, sempre vai ter um Jesus andando perto ali, passando naquela região. Quantos podem testemunhar que ele é Emanuel, Deus presente na dificuldade, no choro, na aflição? Quantos podem dizer que ele é Deus presente, não é verdade? Coincidentemente, entre aspas, naquele dia, pesca frustrada, Jesus está lá passando, ele vê os 2 barcos, né? E a palavra diz que aqueles homens estavam lavando as redes. Quem conhece o texto sabe que na rede não tinha nada, não tinham pegado peixes, né? Eles lançavam as redes e quando puxaram, provavelmente só tinha barro, alga, bichos não comestíveis. Tudo que eles queriam pegar naquela noite, eles não pegaram. E tudo que eles não queriam que viesse na rede, veio. Quantos de nós já tivemos iniciativas que não conseguimos o que buscávamos, mas que de bônus, entre aspas, a nossa rede veio cheia de coisa que a gente não queria, né? Quem já passou por isso? E a palavra diz que eles lavavam as redes, porque ninguém vai lavar as redes para nós. Essa decisão de lavar a rede é necessária. As coisas não deram certo, bispo. Tive perda profissional, projeto foi fracassado, tive perda, decepção emocional, sentimental. Achei que estava entrando numa boa e, meu Deus, não foi o que eu imaginei. Agora parece cheio de lama aqui dentro. Tem que lavar a rede. Tem que lavar a rede. Tem que limpar a rede. Tem que estar disposto a se preparar, porque Deus vai nos dar uma nova chance e será bem sucedida. Não é uma tarefa que a gente quer fazer sempre, né? Mas é uma tarefa necessária. Rever a nossa caminhada com Deus, o nosso nível de consagração com o Senhor, o nosso zelo na oração, na palavra, no vocabulário, na forma que tratamos os outros. Lavar a rede é rever, peraí, tem coisa que eu tenho que tirar antes de Deus encher essa rede. E eles estavam ali se preparando para a próxima. Certamente não estavam muito felizes, mas se você lavar as redes na área em que você foi frustrado, se você lavar as redes pela palavra de Deus, você vai ver que a graça de Deus vai te cobrir ali e virá frutos maiores do que você tem buscado em Deus. Jesus viu aqueles homens lavando as redes, aqueles homens trabalhadores, aqueles homens que estavam prontos para receber a semente da palavra de Deus. Oh, quebrantados, estava pronto. O solo estava pronto para receber, aleluia. Nesse dia Jesus lança uma semente especial em Pedro, e olha o quanto que essa semente de Deus frutificou na vida de Pedro. Pedro se tornou um apóstolo do Cordeiro, um líder de multidões, um testemunho do Senhor. Oh, meu irmão, as sementes que nós recebemos de Deus em dias de quebrantamento, de vergonha, de dor, essas sementes são poderosas e vão escrever um futuro maravilhoso para nós. Jesus viu, eles estavam lavando as redes, entrando ele num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Aqui Jesus já começa a tirar Pedro da sua zona de conforto, né? Depois de um dia ruim, o que a gente quer fazer? Chegar em casa e, né, tomar um banho
Às vezes só deitar e ficar quieto, né? Dormir. Vou fazer meu dia valer a pena nessa noite. Como? Dormindo. Né? Eu não sei se a disposição natural de Pedro naquele dia era voltar para o lago. Creio que não. Não sei se a disposição de Pedro naquele dia era voltar para o barco. Imediatamente, depois de trabalhar à noite, dia começou um turno extra, né? Mas Jesus estava convidando Pedro a sair da sua zona de conforto. Se a igreja não nos estica um pouco, não muda um pouco da nossa rotina natural, talvez nós não estamos ainda respondendo ao nível do chamado que Jesus tem feito para nós. Porque quando nós entendemos que Ele é o Senhor, que Ele não está perto por coincidência, e que o que Ele fala não é bobagem, não é por acaso, quando nós entendemos isso, nós temos a disposição de ir um pouco além, de mudar algum programa, de dormir um pouco mais tarde, de aquele dia corrido de trabalho, no meio da semana, como hoje, final do dia, talvez o desejo natural é de ir para casa, mas a gente fala, eu vou lá para a fonte da vida, eu vou lá para a igreja, porque eu sei que Jesus está ali, Ele vai falar comigo, eu quero louvar a Deus, eu quero ter um encontro com Deus, Ele não está me chamando à toa, vale a pena entrar no barco de novo. Pedro faz ali o seu sacrifício do momento, né? Talvez contra a sua própria vontade. Mas como é maravilhoso, irmãos, quando nós respondemos a esses pequenos chamados de Deus no nosso dia a dia. Pequenos chamados. Jesus não estava chamando Pedro para ser apóstolo nesse momento. Jesus não falou, Pedro, entra no barco de novo, primeiro, que eu vou te dar muito peixe, e segundo, que eu vou te fazer um pescador de homens. Jesus não falou isso para Pedro. Nesse momento, não. Jesus falou, eu posso entrar no seu barco e você pode, por favor, ir para uma área mais funda? Eu tenho que falar com a multidão. Jesus já estava ensinando Pedro a olhar para a igreja. Jesus já estava ensinando Pedro a tirar os olhos só das suas próprias necessidades, das suas próprias dores, e olhar para o corpo de Cristo. Quantas lições Jesus nos dá em dias em que nós nem sabemos que estamos aprendendo. Ele não chega como um professor, ele chega como um homem simples nessa passagem, mas está ensinando Pedro. Às vezes você fala, vale a pena não, vai ser só mais um culto. Tem muita coisa que Deus não te revelou, mas que Ele está liberando sobre você, quando você tem pequenos atos de consagração, respondendo aos chamados diários que Ele nos faz. Pedro entra no barco, Jesus, a casa é tua, não tem peixe, a rede não está muito limpa ainda, não sei o que te interessa nesse lugar, mas a casa é tua, Jesus, minha vida é tua, Jesus, os talentos, capacidades, recursos, aquilo que o Senhor me confiou e talvez eu não estou usando da forma que eu acho que pode ser usado, eu quero colocar no teu altar, usa conforme o teu querer. Ele entra com Jesus no barco, Jesus entra com Pedro ali, e a palavra diz que eles se afastam um pouco da terra, e Jesus começa a ministrar para a igreja. Meus irmãos, se nós queremos crescer ministerialmente, espiritualmente, nós precisamos aprender a ouvir a Deus com a multidão também. Não só no particular, é claro que nós necessitamos do particular, mas nós precisamos entender que Ele ministra também na multidão, no corpo de Cristo. Pedro foi para um culto num dia que ele talvez não queria ir, ali era um culto, né? Tinha multidão, tinha um altar que era o barco do Pedro aquele dia, Jesus pregando, ele estava no culto, tudo deu errado, dia difícil de ir para a igreja, mas ele estava ali recebendo a palavra de Jesus para a multidão.
recebendo, sendo fortalecido, Jesus ministrando. Aqui eu imagino que Pedro já começa a olhar para Jesus e seu espírito já começa a revigorar. Oh, quantas vezes, já aconteceu comigo várias vezes, vem para um culto, seja qual for, independente de quantas pessoas ou de quem está pregando, mas a palavra que é ministrada começa a me levar a olhar para Jesus de uma forma mais apaixonada. Que é esse que está falando? Ele fala com autoridade, ele fala com graça, ele ama a multidão, ele ama o povo, ele ama a sua igreja, ele está ministrando sobre a sua igreja. Jesus ministrando sobre nós nessa noite. Creio que se o culto acabasse ali, Pedro já estava fortalecido, já estava abençoado. Mas aí Jesus ministra especificamente sobre Pedro. Tem momentos, tem cultos, tem palavras, tem conferências que tem uma frase talvez, uma palavra talvez, uma oração que alguém fez talvez, um discernimento profético que alguém liberou ali naquela conferência, que vem como uma tocha no nosso coração. É específico, é pelo nome, não é verdade? Não precisa falar o seu nome, mas você sabe que a palavra é específica para você. E essa é a hora que, verso 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, oh aleluia. Você pode levantar a sua mão, por favor, com seus olhos fechados e diga: nessa noite, Jesus está falando. Você diz o seu nome aí, com Paulo. Diga: Jesus está falando com Paulo. Jesus está falando comigo. É para mim. Aleluia. Vai para dentro do lago. Vai mais para dentro do lago. E lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Oh, aleluia. Pedro entendia a importância de trabalhar. Pedro entendia a importância de fazer a sua parte, de fazer o natural. Mas aqui ele está falando: Senhor, eu entendo que existem coisas que o Senhor pode fazer que vão muito além da capacidade do meu trabalho próprio. Eu tenho fé para esse sobrenatural, Senhor. Eu tenho fé porque tudo podia ter acontecido no dia que eu esperei, da forma que eu esperei, porque eu trabalhei, mas não! O Senhor permitiu que isso acontecesse não à noite, mas à luz do dia, num horário improvável. Eu vou lançar debaixo da tua palavra. Pedro coloca a sua fé na palavra de Jesus. E a partir daqui, por toda a sua vida, ele aprende a andar pela palavra de Jesus. Se a palavra nunca nos confrontou, se a palavra nunca nos desafiou a fazermos algo contra o desejo natural, até carnal, nós não estamos de fato meditando na palavra. Nós não estamos nos alimentando da palavra. E que nós possamos cada dia mais, porque os tempos são cada vez mais odiosos em relação à palavra de Deus, que nós possamos cada dia mais amar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ter devoção. Não é só ler, é meditar, é buscar entender, é buscar compreender o contexto, aplicar, porque a palavra de Deus é poderosa. Pedro falou: Jesus, sobre a tua palavra eu vou lançar de novo, eu vou fazer de novo. Verso 6, feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco
para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Aleluia, irmãos. Que coisa maravilhosa. Quem podia imaginar? Talvez essa semana foi difícil para você. Se prepara, porque a semana que vem pode ser semana de barco cheio. Só ouvi alguns améns. Quem crê, diga amém. E é interessante que foi tão cheio que Pedro lembrou do outro barco. Quem tem irmãos, né, ou irmãs de fé aí na luta, né, de rede suja e de barco vazio, de dias difíceis. Quem tem companheiros de fé, diga, eu tenho, graças a Deus. Quando Deus encheu o seu barco, irmão, lembra de quem passou a noite com você. A noite difícil sem peixe. Pedro na hora olhou para o outro barco e falou, vem cá, porque a bênção de Deus é tão grande. Eu tenho certeza que não é só para mim, porque se eu for egoísta agora o meu barco afunda. Eu tenho certeza que Deus está abençoando você também. Quem quer ser um canal de bênção, diga amém. Talvez os irmãos que estavam no segundo barco ou no outro barco, né? Eu gosto de dizer isso. No momento que Jesus chegou, olhou para o barco de Pedro, eu quero esse barco aqui. Aí o outro barco, talvez, bom, não sei, talvez eles falaram que bom, eu posso ir para casa, mas não ficaram. Ou talvez pensaram, mas por que não o meu barco? Por que o barco de Pedro? Oh, irmãos, nós somos provados ao longo da nossa caminhada da fé, de várias formas. Pedro estava ali sendo testado na sua fé de lançar a rede, e os outros parecendo simplesmente desconsiderados. Todos somos provados na nossa fé, de formas diferentes, ao longo da caminhada. Pareceu que o seu segundo barco tinha sido esquecido, mas de repente, na hora que a coisa acontece, imagino Jesus olhando para outro barco, que tem peixe para vocês também. Creio que Deus está falando conosco. Talvez você que está se sentindo à margem de um processo, de uma situação profissional, mas está fiel, dependendo da palavra de Deus, está junto com a igreja, meditando na palavra de Deus. Eu creio que Deus está olhando, falando conosco. Eu creio nisso. Jesus está olhando para você e falando, tem peixe para você também. Os dois barcos são cheios, que quase viraram os dois barcos. Verso 8. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele. E de todos os que o acompanhavam, Pedro aprendeu a ver Jesus como Deus. Estava aprendendo, na verdade, né? Como santo. E quanto mais a gente vê Jesus, mais a nossa natureza humana contrasta. E ele se quebranta, ele se humilha e fala, eu não sou digno. Eu não sou digno do Senhor estar no meu barco. Eu não sou digno de tantas bênçãos, Senhor, eu não sou digno. Eu sou o Pedro. E Jesus responde Pedro, no verso 10, segunda parte, Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. É Jesus que estava pescando peixe, Pedro naquele dia. Não era Pedro que estava pescando alguma coisa, era Jesus que estava pescando Pedro. Aleluia. Que as experiências que nós temos de restituição, de escassez e de abundância, nos ensinem, nos ajudem a nos levar a primeiro ver Jesus de uma forma ainda mais apaixonada. A palavra diz que Pedro estava admirado, aquele olhar de adorador, aquele olhar de quem ama a Deus, de quem é grato a Deus, de que reconhece a graça de Deus. Mas também ele tem uma resposta. A palavra diz que ele deixa ali o barco, ele literalmente deixa no altar de Deus. Havia deixado as suas perdas, agora consagra os seus ganhos,
e fala: eu só quero seguir Jesus. Se Ele quiser que eu seja um grande pescador, um grande empresário da pesca, eu vou ser seguindo Jesus. Se Ele tem um outro plano para mim, aleluia, eu vou seguir esse plano, mas eu quero caminhar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Aleluia. Jesus está nos ensinando, mesmo quando Ele não parece ser professor. Pequenas decisões em resposta a pequenas direções, pequenas entre aspas, de Deus no nosso dia a dia, tem um impacto maravilhoso na nossa vida. O que começou com simplesmente indo num culto, emprestando um barco, terminou como barco cheio, pescador de almas, apóstolo do Cordeiro. Deus tem um chamado maravilhoso para cada um de nós nessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos, por favor. Que você possa falar sim para o Senhor nessa noite, uma área específica, uma situação específica que Ele trouxe para você, enquanto nós meditávamos na palavra, uma tomada de decisão, algo. Eu creio que você pode dessa noite levar algo prático para a sua vida, não só uma palavra, mas uma decisão prática, como Pedro teve naquele dia, decisões práticas, de ceder o seu barco, de lançar as suas redes e de seguir Jesus por onde quer que Ele fosse. Senhor, obrigado pela Tua palavra, e nessa noite nós queremos declarar a nossa confiança que o Senhor é Deus soberano. O Senhor tem todas as coisas na Tua mão, e nós queremos lançar sobre Ti a nossa confiança, Senhor, de que o Senhor guia barco, peixes, a nossa vida, Pai. Nós queremos declarar sobre os Teus filhos a provisão, a abundância, a restituição do que foi levado. Pai, que possamos sair daqui, Deus, mais decididos ainda de andarmos com o Senhor, mais perto do Senhor, Pai, porque a admiração toma o nosso coração pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua graça. Obrigado pela revelação do Senhor nessa noite a cada um de nós aqui. Nós Te louvamos, Jesus. Guarda, meu Pai, cada família.